Vocês, acho que todo mundo já me conhece aqui, né? Mas vai que tem alguém, né? Alguns rostos que eu ainda não vi. Então, sou o Lucas, sou pastor também, né? Amigo do pastor Kelvin já de longa data. Me viu converter, né? Novembro faz 15 anos, com a graça do Senhor. A gente começou a caminhada, conheceu Jesus, começou a caminhada, né? E se conhece desde então, começamos a servir juntos, né? Então, fico feliz da gente estar aí. Nos reaproximamos, né? Passamos um período longo aí, cada um seguindo o seu caminho, né? Mas do ano passado foi do ano passado, né? Do ano passado para cá a gente reaproximou de novo e hoje também tenho o prazer de ter ele servindo com a gente no Conselho de Pastores, né? Na diretoria. Então, alguns pastores pediram para se retirar por questões pessoais e aí convidei ele hoje está com a gente também servindo, vamos dizer assim, né, todas as igrejas de Lafayette no Conselho de Pastores. Tão feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E ele me deu essa missão de falar com vocês sobre uma das maiores tentações de todo aquele que lidera e de todo aquele que serve. Então eu vou usar essas duas linguagens, tanto que lidera quanto que serve. Porque às vezes você não é o líder propriamente dito de uma área, mas você faz parte da equipe ali que arregaça a manga, né? E como a gente precisa dessas pessoas na igreja, que arregaça a manga e trabalha. Então vou usar sempre essas duas linguagens de aqueles que lideram e aqueles que servem. Então ele me incumbiu de falar uma das maiores tentações daqueles que lideram, daqueles que servem, que é a tentação, imagina qual que é, já sabe qual que é? A tentação de desistir e a tentação de abandonar tudo, de largar, falar não quero mais. Não quero mais. Eu quero falar com vocês sobre isso. Não vou usar apenas uma passagem, nós vamos usar várias passagens, então vai ser num tom mais de conversar com vocês, pontuar algumas coisas e mostrar como que a palavra de Deus nos dá essa orientação e fala bastante até a respeito desse assunto. Amém? Então, para começar, você que trouxe a sua Bíblia aí, ou está com ela no celular, abra aí em Números, capítulo 11. Eu vou ler duas passagens para a gente começar. Números capítulo 11, verso 10. Primeira coisa que eu quero fazer é mostrar como que esse não é um assunto tabu. O que eu quero dizer com isso? Não é um assunto misterioso. Não é um assunto que a Bíblia não trate, né? Esse assunto de quando líderes, de quando servos de Deus, de quando pessoas ativas na liderança, ativas no serviço do Senhor Jesus, do reino de Deus, do povo de Deus, eles pensam em desistir. Nós vamos ver nessas duas passagens que nós vamos ler, dois grandes homens de Deus, vocês vão ver importantíssimos na história de toda a Bíblia, que inclusive são citados e aparecem no Novo Testamento, e que passaram por esse momento, essa tentação de abandonar tudo, de largar tudo, de desistir. Então, primeiro, Números capítulo 11, verso 10 a 15, diz assim: Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu à luz para que me digas que o leve no colo, como uma babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço-me que não me deixes ver a minha miséria. Faz mais uma oração comigo, Senhor Deus, diz a tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir nesta manhã mais uma vez, podermos meditar na tua palavra e tratarmos desse assunto que é tão sério, Senhor, e às vezes ao mesmo tempo nós achamos ele tão tabu, que nessa manhã o Senhor possa clarear esse assunto em nossos corações, para que a gente possa saber lidar com ele na vida da igreja, na vida da liderança da igreja e de todos aqueles que servem para a glória do Senhor. Amém? Antes de passar para outra, o que nós temos aqui nessa passagem? Nós temos Moisés. Quem foi Moisés? Sei que todos vão se lembrar, Moisés foi aquele que Deus usou para poder libertar o povo da escravidão, que durou 440 anos
do povo de Deus no Egito. Então, Deus usa Moisés, Deus chama Moisés já velho, né? Moisés foi chamado por Deus com 80 anos, olha para vocês verem, né? Com 80 anos ele começa o seu ministério, ele começa a ser usado por Deus, e ele então é usado por Deus para poder libertar o povo da escravidão do Egito. E não apenas libertar o povo, se você já leu o Êxodo, você sabe, ou se já assistiu a novela da Record, né? Os 10 Mandamentos, você viu ali como é que foi aquela trama toda, aquela história bacana demais de praga daqui, praga dali, e eles então libertam o povo, e não só libertam o povo da escravidão, não só liberta, enfim, fala, agora nós vamos ir para a terra prometida, mas Moisés também é usado por Deus para liderar esse povo durante 40 anos no deserto. Então já não bastasse libertar o povo, agora, por várias questões que eu não vou entrar no mérito, eles agora vão passar 40 anos no deserto. E quem que vai liderar esse povo? Moisés. Só que se você já leu a história, você sabe como que aquele povo era difícil. O povo difícil. Às vezes dá até raiva, né? Ao ler Êxodo. Porque o povinho, pensa no povo que reclama de tudo. Eu estou falando do povo do Egito, né? Do povo de Israel lá, que foi liberto. Pensa num povo que reclama de tudo. Era esse. Eu penso num povo que, literalmente, irmão, a gente pode falar assim, atormentava o seu líder. Toda hora estava lá caçando Moisés. Toda hora. Acontecia, a barata dava um peido e ele estava lá reclamando com Moisés. Assim, coisas assim. Toda hora ele estava lá perturbando Moisés com isso. A ponto de chegarmos nessa passagem. O próprio Deus vai falar que esse povo tentou não só Moisés, mas tentou ele por 10 vezes. Então o próprio Deus, se você conhece a história, você vai ver que em determinado momento Deus perde a paciência com eles. É meio estranho falar assim, né? Deus perde a paciência, mas chega um momento que Deus vira para Moisés e fala, ó, vou matar todo mundo, vou deixar só você e sua família, eu começo de novo. Não tem problema, eu começo de novo, mas eu vou matar esse povo aqui. E Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso. Nessa ocasião, Moisés aconselha Deus. Outra coisa estranha de falar, mas a Bíblia mostra isso. Moisés fala, não, Senhor, porque se o Senhor matar esse povo aqui, o que os outros povos vão pensar? Que o Senhor tirou eles do Egito, não conseguiu dar conta de levar eles para a terra prometida e matou eles no meio do caminho. Moisés, né, Deus volta atrás e não mata aquele povo. Não naquela hora, mas depois eles vão morrendo aos poucos lá. Mas Moisés era o homem mais manso, mas agora nós chegamos nessa passagem, onde o povo está reclamando de novo, dos versos 1 a 9, se a gente ler, a gente vai ver o povo reclamando de novo. Moisés cita que a reclamação da vez é que eles estavam querendo carne, e esse povo agora chega no ponto de mais uma vez estar reclamando, de mais uma vez estar murmurando. Se você conhece a Bíblia, você vai ver que Deus fala muito do pecado da murmuração. O pecado da murmuração, que nada mais é esse pecado de você ficar reclamando por pouca coisa o tempo todo. Esse povo cometia esse é um dos pecados que inclusive no Novo Testamento é mencionado sobre esse povo, o pecado da murmuração. E Deus trata o pecado da murmuração como tentar o Senhor teu Deus. Vocês me tentaram por 10 vezes. Então está esse povo aqui tentando Moisés de novo, reclamando por causa de comida. E detalhe, eles não só estavam reclamando da situação, como eles estavam chegando ao ponto de falar, a gente está com saudade do Egito. Irmãos, para vocês pensar. Se você já leu o Êxodo, você sabe o que era a escravidão no Egito. Eles não tinham tempo nem para descansar. E agora está o povo falando que está com saudade do Egito. Imagina você libertado de uma escravidão que durou 440 anos, e agora você vira para o líder e fala, para que você tirou a gente de lá? A gente preferia estar lá. Irmãos, imagina o que é para um líder que deu praticamente a sua vida para liderar. Por isso que Moisés chega nesse ponto em que ele ora a Deus o seguinte. Lê comigo de novo, verso 11. Por que fizeste mal a teu servo? Preste atenção, ele está falando isso com quem, irmãos? Com Deus. Por que fizeste mal a teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. E olha o que ele fala com Deus. Por acaso foi eu que dei luz a esse povo? Você que já cuidou de criança dos outros, quando a criança estava na pirraça, você falou, toma que o filho é seu, não é meu. Basicamente o que Moisés está falando é isso, Senhor, foi eu que dei luz a esse povo não. Eu não sou babá para ter que ficar carregando eles como uma babá que pega no colo. Resumindo, Moisés disse para Deus, eles são muito pesados, eu não vou dar conta. E olha o que Moisés fala, se o Senhor vai deixar as coisas seguir dessa forma, eu prefiro morrer.
Aqui nós temos um dos grandes líderes do povo de Deus, do Antigo Testamento, se não o principal do Antigo Testamento, porque ele é a referência de todo o resto do Antigo Testamento, conversando seriamente com Deus e falando: Senhor, eu quero parar. Eu não vou dar conta, não. Não vou dar conta. Se o Senhor não fazer alguma coisa, se o Senhor não cuidar desse povo, eu não vou dar conta, eu prefiro morrer. Eu prefiro que o Senhor me dispense. Como diz, né? Dá baixa na minha carteira, porque eu não vou dar conta, não. Vamos ao próximo texto, 1 Reis. Vamos ver se é bom de Bíblia mesmo. Vamos ver se a leitura está em dia, hein? 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, verso 1 a 10. Achou? Diz amém. Amém. Então vamos lá. 1 Reis 19, verso 1 a 10. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se debaixo e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e come, que a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão tentando tirar minha vida. Novamente Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, também ele é mencionado no Novo Testamento. João Batista vem no espírito de Elias, né? Então Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E o que nós temos nos capítulos anteriores, nos 2 capítulos anteriores, é Elias sendo muito usado por Deus. Elias é aquele que reúne no monte lá os profetas de Baal, 400 profetas, e ele desafia os profetas e fala: ó, vão aqui pôr fogo aqui no altar, cada um ora o seu Deus, vão ver qual Deus que responde. E ali os profetas começam a fazer as orações dele lá e nada de responder, e ele começa até a zombar deles. E o Deus de vocês deve estar dormindo, né? Fala mais alto, porque ele deve estar ocupado. Elias começa nesse tom zombador, zombar dele, até que chega a vez dele, e ele então fala assim: põe água, joga água nesse coisa aí, joga água. Eu quero o mais difícil, joga água, e ele ora a Deus, e o que Deus faz? Deus responde fazendo fogo cair do céu e consumindo não só o animal, a carne ali, como a água que estava ao redor, seca tudo. Após isso, Elias manda o pessoal matar esses 400 profetas de Baal. Eles matam os profetas de Baal. Antes disso, Elias já tinha orado e dito ao rei que Deus iria barrar, ia guardar de não chover por 3 anos. Ele ora e para de chover. Depois dessa experiência com os profetas de Baal, ele vira para Acabe, o rei, e fala: agora eu vou orar e Deus vai mandar a chuva de novo. E ele ora e Deus manda a chuva de novo. Então ele é grandemente usado por Deus de forma poderosa, de forma que muitos naquele dia ali se arrependeram e tudo mais. Mas aí tem uma mulher chamada Jezabel, não vou focar muito nela, mas que quando fica sabendo daquilo, ela era lá, adorava Baal e adorava os profetas lá, de certa forma ela era quem mandava naquele reino ali. Ela ameaça Elias, ela fala: vai lá e fala com Elias que amanhã, essa hora, eu dou um prazo de 24 horas para ele. Se eu não tiver feito com ele o mesmo que ele fez com os profetas, que os deuses me façam coisas piores. E a Bíblia diz nessa tradução que Elias sentiu medo. Mas o ideal aqui não é medo, né? A ideia aqui é que, sabendo disso, Elias fugiu, Elias corre.
Elias é tomado dessa notícia e ele corre, ele foge, se esconde, vai dormir num canto, o anjo aparece, manda ele comer e fala, levanta, você ainda tem muito que caminhar ainda, e ele vai até o Horebe, o monte de Deus, o mesmo monte que Deus apareceu para Moisés, o mesmo monte que Abraão quase sacrificou Isaac. Então chega no monte de Deus, era o monte do encontro de Deus. Elias chega lá e Deus então aparece para ele. Ele entra na caverna e Deus fala com ele, o que você está fazendo aqui? E às vezes a gente interpreta essa frase como Deus falando, o que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui e tal. E, na verdade, nós vamos ver pela passagem que o que Deus está falando é meu servo. Aqui é quase que um Deus, é o Deus Pai chegando aqui para o seu servo que estava no momento de baixa, falando, o que você está fazendo aqui? Você já passou por essa experiência de você estar moado no canto e seu pai, ou normalmente a mãe, né? A mãe chega e fala, te conheço, o que você está fazendo? Por que você está moado, né? E esse é o tom que Deus faz aqui. Deus chega para Elias e fala, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí Elias então desabafa com Deus. Ele fala o quê? Tenho sido muito zeloso do Senhor. Porque a nação abandonou os teus caminhos, a nação abandonou a tua lei, e eu tenho sido zeloso. Ou seja, em outras palavras, eu tenho trabalhado, tenho sido usado pelo Senhor, mas esse povo, eles abandonaram a aliança, derrubaram os teus altares, e já mataram os outros profetas, e ele diz, só sobrou eu na tua obra, no teu serviço, e eu tenho trabalhado, eu tenho feito, eu tenho dado o meu melhor, mas só sobrou eu e agora querem me matar também. Então, eu estou aqui, Senhor, dessa forma eu prefiro morrer também. Aí ele diz assim, eu não sou melhor que meus pais. Meus pais passaram por isso, os outros profetas, né? Eles passaram por isso, eu não sou melhor. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho certeza, eu não sou o salvador desse povo, eu não vou dar conta desse povo. Porque eu estou tentando até agora e nada está resolvendo, então tira a minha vida, me deixa morrer. É o mesmo que Moisés falou. Quem percebeu o paralelo entre as duas passagens? É a mesma coisa. Por isso que aqui não é nem necessariamente aquele medo de Jezabel em si, mas aquela ameaça de Jezabel foi quase que uma gota d'água para aquele profeta que estava se doando, que estava se entregando e achando que as coisas iam resolver e ver as coisas não resolvendo, pelo contrário, piorando, e agora está sendo ameaçado de morte. Então ele chega diante de Deus também e fala, Senhor, eu quero parar. Me leva, porque para mim já deu, eu não vou dar conta. Por que eu começo com essas duas passagens? Porque nós vamos falar sobre uma das maiores tentações do líder, daquele que serve, se não a maior tentação, que é a tentação de desistir. E por que eu comecei com essas duas passagens? Porque eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, essa é uma tentação, entenda o que eu vou falar, comum. Essa é uma tentação comum. Eu comecei dizendo que esse é um assunto que às vezes é tabu para nós, ou seja, é um assunto que a gente já não fala muito, ou às vezes a gente tem medo de falar, às vezes a gente tem medo até de confessar, né, que está pensando em desistir, que está passando por essa tentação, porque a gente acha que a gente é, sabe assim, ó, é inquebrável, é indestrutível, e que a gente vai dar conta, não, Deus vai me usar, e às vezes a gente acha que esse é um assunto tabu, mas na verdade não, irmãos, nós estamos vendo aqui dois, se não, eu acredito que os dois principais nomes de todo o Antigo Testamento, Moisés e Elias, e mais para frente eu vou mostrar para vocês porque eu acho que os dois são os nomes principais. Esses dois homens principais que a gente conhece toda a história deles, a gente sabe o quanto eles foram usados, o quão foram importantes na história do povo de Deus, mas que nesse momento aqui, eles estão passando por essa tentação de pensar em desistir, de abandonar tudo, a ponto de virar para Deus e falar, Senhor, na verdade eu quero morrer, eu quero ir descansar com o Senhor aí, né? Para mim já não dá mais. Então, irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte, essa é uma tentação comum. A gente não fala muito, normalmente quando a gente fala sobre tentação de líder, a gente pensa no orgulho. O orgulho é uma tentação de líder, não é? De quem serve, você ser tomado por orgulho, de achar que é melhor, e aquele negócio todo, fazer as coisas por sua glória própria também é uma tentação de um líder. Você começar a pregar para sua própria glória, você começar a servir para que você seja conhecido. São tentações de líderes, a gente sabe o quanto, especialmente falando de igrejas evangélicas, nossos líderes, os líderes são tomados
a tentação do amor ao dinheiro, né? Quando tem que administrar dinheiro da igreja, aí muitos caem nessa tentação de abusar do uso do dinheiro ali. Nós temos também a questão da imoralidade sexual, que infelizmente cada dia que passa parece que mais líderes, no passado sempre teve, né, irmãos? Mas no passado, antes das redes sociais, a gente quase não ficava sabendo. Hoje, com as redes sociais, o cara peca hoje, amanhã já tá no perfil do Instagram do Fuxico Gospel, né? Então já tá lá. Menos de 24 horas. A galera fica ali policiando. Então, assim, ó, é rápido. Então a gente fala, não, a maior tentação do líder é ele continuar sendo fiel à esposa, ou se é solteiro, ele não cair em pecado. Mas a gente não fala muito sobre essa tentação, que é a tentação de desistir. Ou não fala como eu acredito, e é isso que eu vou tentar fazer nessa manhã, da forma como a gente deveria falar, de forma mais clara. Ou, entendo o que eu vou dizer, de forma mais natural. Não como se fosse um assunto de bicho de 7 cabeças. Não como se fosse uma tentação assim, ó. Ah, não, gente, sobre isso daí a gente não fala não. Ou então até mesmo ignorar que ela exista, irmãos. Porque beleza é feito. Eu não corei Deus abriu o mar vermelho, nem córrego, né? Então, imagina esses caras que viu isso, Deus usou eles para fazer isso, e eles teve momentos que pensou em desistir. Imagina nós aqui, meros mortais, né? Imagina a gente que é do nível mais abaixo aqui. Então, primeiro ponto, irmãos, é que esse é um assunto que a gente tem que tratar mais vezes. A gente tem que estar ciente deles, de saber que ele existe, de saber que essa tentação está entre nós. Não sei, talvez você está rindo aqui para mim até agora, mas você está passando por esse momento em que você está pensando em largar tudo. Ou talvez seja lá. Não conversei nada com o pastor Kel, tá? Gente, é bem nesse sentido. Então, não sei, talvez você está voltando hoje, enfim, não sei, talvez você passou por esse momento, ou está lutando com ele, talvez o pastor Kel ainda nem sabe, você ainda nem teve coragem de falar. E você está pensando em desistir, em largar tudo. Então, o que eu quero começar nessa manhã é que esse é um assunto, de certa forma, normal, que a gente precisa saber lidar com isso. E aqui entram meus 2 objetivos nessa manhã, que é, em primeiro lugar, tentar ministrar o seu coração se você tem pensado nisso, se você passou por essa tentação, se você tem pensado nisso. E em segundo lugar, e eu acho que até talvez é o caso maior, é tentar antecipar a essa tentação. Eu gosto de um texto de Eclesiastes, capítulo 10, verso 11, que Salomão diz assim: depois que a cobra picou, de nada vale aquele cara encantador. Você já viu o pessoal que, pelo menos em filme, desenho, encanta a cobra? O Salomão disse assim, que se a cobra já mordeu, não adianta o encantador. Não adianta hipnotizar a cobra, ela já mordeu, ela já envenenou a pessoa. Então não vai adiantar nada, é aquele ditado que a gente tem hoje, é melhor prevenir do que remediar. Então o meu segundo objetivo aqui é também prevenir o seu coração. É tentar encantar essa serpente da tentação de desistir antes que ela te morda. Para que quando você vê ela, você fala, opa, tá entendendo? Opa, para trás de mim, Satanás. Você chegar a dizer assim, você saber lidar, irmão. Não estou dizendo que ela não, depois dessa palestra, você nunca vai ser tentado. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é o contrário. Quando você for, se você ainda não foi, você já pelo menos vai ter ali uma noção de como lidar com ela. E não só você sendo tentado, como também a liderança da igreja de saber lidar, porque às vezes a gente tem um certo, como é que eu posso dizer, eu não sei se eu chamo preconceito, ou a gente acha que, não, essa é uma tentação que líder não pode ter, não. Então, se eu chego pro meu líder e falo, estou pensando em desistir, estou desanimado e tal, você fala, não, que isso, rapaz, repreende isso, você não pode passar. Não. Se você chegar perto do líder e falar, estou pensando em desistir, ele tem que tratar de certo sentido com a naturalidade, tipo assim, opa, vem cá, então senta aqui comigo, vamos cuidar, porque é normal e tal, mas a gente precisa cuidar para que esse veneno não espalhe no seu corpo. Quem está entendendo essa semana? Então, esses são os 2 propósitos que eu quero com essa palavra. Então, próximo ponto seria, primeiro ponto foi, essa é uma tentação normal. Segundo ponto é, o que nos torna vulneráveis a essa tentação? O que eu quero dizer com isso? A tentação de desistir, irmãos, ela não surge do nada. Você não está assim, ó. Às vezes a gente lê as histórias bíblicas e as histórias bíblicas elas são objetivas. Não tem como dar todos os detalhes, né? Não tem como descrever minuto a minuto. Nem filme é assim, né? A gente é resumido a história ali e tal. As histórias bíblicas também são assim, elas são resumidas. Então, às vezes o que a gente lê em 10 versículos, como foi aqui, e a gente acha que aconteceu tudo num dia só. 24 horas, em 24 horas aconteceu. Não. Às vezes, por exemplo, o livro de Atos, que são 28 capítulos,
toda a história de Atos 1 até Atos 28, você sabia que são 30 anos da história da igreja? Então, aquela história toda que se a gente pega um dia ali, uma parte da manhã, a gente lê ela toda, vamos dizer assim, na beira da piscina, se você sentar aqui amanhã de manhã, você lê Atos todo. São 30 anos que resumem Atos. Então, as histórias bíblicas são assim. O que eu quero dizer? Que essa tentação de desistir na vida do líder, na vida daquele que serve, ela não surge do nada. Ela não vem porque você acordou com o pé esquerdo. Acordei com o pé esquerdo. Que tentação de desistir, de largar tudo. Não é assim. Essa tentação, como todas as outras, tá? Toda tentação, ela é... O Satanás, ele vem... Lembra de como que é desde a primeira tentação? Ele vem no formato de uma cobra, vem na conversinha, né? Com Jesus foi o quê? Satanás esperou ele ficar 40 dias de jejum. Quando no 40º dia a fome já estava apertando, a Bíblia diz, então Satanás apareceu. Então Satanás, ela assim, ele vem, como se diz, ele vem construindo, ele vem armando a arapuca, ele vem como um leão rugindo ao derredor, esperando a quem ele possa tragar. Então a tentação é assim, irmãos, ela não surge do nada. E essa tentação de desistir, ela também não surge do nada. São vários fatores que podem ir acontecendo e que no fim vai resultar nessa serpente que é essa tentação de estar já na sua frente. Cobra não é assim? Tem alguns animais que são assim, né? Quando a gente vê vídeo ilustrando, elas vêm no meio do mato, não é assim? Elas vêm aproximando, cobra é assim, o leão, a leoa quando está caçando é assim. Então assim é a tentação ela vem devagarzinho, a tentação de certo sentido é que ela é paciente, ela espera ali uma situação acontecer e tal, para esperar o momento certo de vir e tentar dar o bote na gente. Então, essa tentação de desistir, ela não surge do nada. Então o que eu quero falar com vocês agora? Algumas coisas que, se a gente não cuidar delas, não estiver ciente delas, elas podem ir juntas, juntando até desembocar nessa tentação, nessa serpente que vai tentar nos pegar. E a primeira delas é o cansaço que traz desânimo. Então, o primeiro fator que afeta e que pode gerar essa tentação de desistir é o cansaço que traz desânimo. Irmãos, foi exatamente o que aconteceu com Moisés e Elias. Elias fala assim, Moisés a gente viu, ele se deu lá no Egito, ele orou e pão caiu do céu, fez água cair da rocha, a Bíblia diz, e aí é os detalhes da Bíblia, que ele era o homem mais manso da face da terra, então ele era o cara que ele estava preparado para lidar com aquele povo. Eu falei com vocês que no começo, no primeiro momento que Deus perde a paciência com o povo, ele mantém a dele, vamos dizer assim, mas agora não, agora ele está num outro momento, que aí é ele agora pedindo para morrer. Elias é a mesma coisa, Elias encara 450 profetas de Baal, imagina? Se enfrentar 400 profetas de Baal, ele fala, eu estava sozinho. E aí, irmãos, publicamente, Deus no final do texto vai dizer que Deus ainda reservou 7.000 pessoas. Mas aqueles 7.000 estavam, de certo sentido, escondidos. Publicamente, quem estava lá encarando Jezabel, Acabe, era Elias. Então, publicamente, era ele. A gente não fala nisso, né? Posicionado, vamos dizer assim. Era Elias. Então, ele, de certo sentido, ele estava certo. Ele estava sozinho publicamente. Então, ele foi zeloso. Tanto que a primeira coisa que ele fala com Deus é isso. Eu tenho sido zeloso. Eu não tenho titubeado. Mas agora, tá esses dois homens que chega um momento em que eles cansam. E junto com o cansaço, vem o quê? Vem o desânimo. E junto com o cansaço e o desânimo, a serpente da tentação de desistir, ela vem. Então, irmãos, fazer o bem, e aqui liderando, servindo, fazer o bem para as pessoas, seja no contexto da igreja, seja servindo as pessoas fora da igreja como um cristão que serve as pessoas, fazer o bem cansa. Quem já fez o bem aqui, quem já foi ativo sabe, fazer o bem cansa. Liderar cansa. Fazer boas obras cansa. Servir na igreja, servir em favor de Cristo pela igreja, cansa, irmãos. Cansa. Liderar pessoas cansa, quem sabe disso? Lidar com pessoas cansa, não é só na igreja não, sim ou não? Lidar com pessoas cansa. Você trabalha em comércio, Jesus amado. Jesus, eu já trabalhei em comércio, de chegar um dia que assim,
Teve um dia que me veio a imagem certinha na minha cabeça, que eu tava lidando com um cliente, e ele falando, e eu, sabe quando você avisa uma situação, e ele não, que não sei o quê, aí quando acontece o que você falou que ia acontecer, ele age como se você não tivesse avisado. Eu lembro de um dia que eu trabalhando no comércio, eu respirei fundo e saí. Fui pro segundo andar da empresa, aí veio a gerente, o que foi? Eu falei, resolve lá, porque senão eu vou fazer besteira. E ela foi resolver uma situação, naquele dilema de o cliente sempre tá certo, né? Mas eu saí, eu falei, lida com ele lá, porque eu vou estourar. Lidar com pessoas cansa, irmãos. E na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. A gente viu o povo que Moisés estava liderando. O povo que Elias liderou é o mesmo povo, uma outra geração, mas continuou pirracento. Os profetas vindo, avisando, falando da palavra de Deus, e eles insistindo no erro, e eles insistindo no pecado. Lidar com pessoas cansa, fazer o bem cansa, liderar cansa. E nós precisamos ter ciência disso, de que nós não somos robôs. Nós não somos de ferro. A gente cansa. A gente cansa. Amém? Por isso que, por exemplo, no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 3,13, Paulo diz assim para os irmãos: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Por isso que tem exortações como essa na Bíblia. Não se cansem de fazer o bem. Porque, de certa forma, o tom aqui dessa exortação não é você nunca vai cansar, não, tá? Não. O sentido é que, quando vier o cansaço, persevera. Não se cansa no sentido de desistir. Esse é o sentido aqui. Porque cansa fazer o bem. Então a ideia aqui não se cansem. Quando bater o desânimo, quando vier o cansaço, não desistam, não abram mão. Gálatas capítulo 6, verso 9, ele diz assim também: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Para duas igrejas diferentes, duas regiões diferentes, Tessalônica, as igrejas da Galácia, em que Paulo diz a mesma coisa: não nos cansemos de fazer o bem, não vamos desistir quando o cansaço vier. Mas o ponto é, cansaço vem, irmãos. E quando o cansaço bate, é fácil trazer junto consigo o desânimo, e aí a gente está vulnerável. Por isso que é diferente. Isso aqui é importante, você está cansado é diferente de você tá desistindo e abrindo mão de tudo. Entende? Isso é importante entender a diferença. Às vezes você não é que você está querendo largar a mão de tudo. Às vezes você está cansado. E nós, como servos, como líderes, precisamos entender que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos cansar. Eu citei aqui, e aqui eu quero até expor um pouco meu coração para vocês, de que falei que o pastor Kelvin agora está, juntamente comigo, servindo o conselho de pastores da cidade, e nós sabemos que não só Lafayette, mas a nossa região aqui, trabalhar pela unidade das igrejas, ou coisa que cansa, irmãos. E quem mais cansa a gente são os pastores. Porque o povo não tem problema com a unidade. O povo, se deixar, visita a igreja, vai e volta, não tem cumprimenta na rua, não tem problema. Problemas, pastor. E aí, irmão, se lidar com o pastor é cansativo. E eu estou lidando com isso desde 2021. Ou seja, são 4 anos, assim, intenso. E desde 2021 que eu sou assim, ativo e falo e aquele negócio todo. Mas confesso para vocês que esse ano o cansaço bateu. Então ele sempre, quando ia falar de uma situação, não, o que você decidir é isso mesmo. E eu falei, pastor Kelvin, aí quando eles enfim pediram para se retirar, eu falei, estava até na hora, porque era melhor ser sincero, né? Eu falei, pastor Kelvin, eu preciso de alguém que vai chegar, arregaçar a manga, vai dar opinião, vai contrariar, vai falar discordo, porque eu não preciso de carta branca, sabe? Assim, eu preciso de pessoas que às vezes cansam, irmãos. Deixa eu dizer para você, o líder, uma das piores coisas para o líder é aquela pessoa que aceita tudo. Porque se você aceita tudo, no fim das contas, quem vai decidir tudo é o pastor, é o líder. E isso é horrível, irmãos, porque indiretamente você vai dizer, eu estou contigo, mas de certa forma não está. Porque o assinar embaixo de tudo não é estar com você. Entendeu? Não é estar com você. Quem está conseguindo me entender? Então, às vezes, você precisa de um líder que vai contrariar, vai falar, não acho que é bom assim, tal. Esses são os melhores, porque nesse sentido, divide a carga com a gente. Divide a carga. Se der errado também, está na conta de todo mundo junto, né? Nós todos. Agora, se eu falo assim, não, que você fazer isso mesmo, se der errado, né? Não. Eu assinei embaixo. Estão entendendo? Agora, se eu participei, se eu dei uma opinião e deu errado, todo mundo senta no final e fala assim, deu errado. A gente tentou junto.
né? Não foi a coisa de um só. Então, irmãos, cansa. E a gente precisa entender que todos nós vamos passar por esse momento de cansaço. Nós não somos homem de ferro. Ninguém é super-homem, entendeu? Deus, como diz a música, ninguém é super-homem, Deus não nos fez de aço, como diz o Anderson Freire. Então, nós cansamos. E a gente precisa estar ciente disso, porque é nesses momentos de cansaço que essa serpente da tentação de desistir, ela se aproxima da gente, querendo bocanhar a gente. Amém? Segunda coisa. E aí, irmãos, primeira coisa, eu vou pontuar os fatores aqui, depois, terceiro ponto vai ser como a gente lida com cada um desses pontos, sabe? Então, segunda coisa, decepções. Eita! Decepções. Poderia falar vários dias aqui sobre decepção. Decepção, irmãos, decepção deixa a gente, assim, vulnerável à tentação de desistir, largar tudo. De certa forma, também podemos dizer que foi o que Moisés, tanto Moisés quanto Elias, porque pensa você, líder, que está vendo Deus te usar. O problema não é que Deus não está te usando, Deus está te usando. E aí você tá, eu fui libertar o povo da escravidão, poxa vida. Tô entendendo? Eu fui libertar o povo da escravidão. Deus está me usando para falar com esse povo, para indicar o caminho certo e tudo mais. Então, o que a gente imagina? O povo vai reagir bem. Vai todo mundo agradecer, falar, obrigado, você é uma bênção na nossa vida. E aí, não acontece. Você fala, poxa vida. E aí, dentro da decepção, em primeiro lugar, às vezes a gente sofre decepção com outros líderes e companheiros de obra. Às vezes você vai ser decepcionado por pessoas que estão trabalhando com você, que faz parte da sua equipe, que serve junto com você, e elas acabam te decepcionando. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo está escrevendo para Timóteo, foi a última carta de Paulo que nós temos. Paulo já estava preso e nessa prisão em Roma ele iria morrer, ele iria ser decapitado. Então a segunda carta a Timóteo é a última carta dele. No último capítulo, capítulo 4, verso 10, 14 e 16, olha o que Paulo diz para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi embora para Tessalônica. Paulo vira para Timóteo e fala, Demas, lembra de Demas? Era um dos líderes de Paulo. Aparece em outros momentos. Demas era um dos líderes, um dos cooperadores de Paulo. Paulo vira e fala assim, Demas, amando o mundão, como a gente diz hoje, né? Amando o mundão, me abandonou, foi embora, voltou atrás, largou tudo. No verso 14 ele diz assim, Alexandre o ferreiro me causou muitos males. Imagina você líder, você serve, virar e falar assim, fulano me causou mal. Às vezes a pessoa que devia estar ajudando, ela está puxando para trás. Não tem aquele ditado, muita ajuda que não atrapalha? Tem gente que não ajuda e vem atrapalhar. Paulo está dizendo, Alexandre, sabe Alexandre o ferreiro? Me causou muitos males. Me causou muitos males. Verso 16 ele diz assim, na minha primeira defesa, que ele teve a oportunidade de se defender na prisão, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Pensa, se ser levado a julgamento, e aí imagina aquela cena de filme, né, do julgamento aqui, e você achar que, não, todo mundo vai vir em peso, vai estar lá, vai estar me defendendo, aquele negócio todo, e Paulo diz assim, ninguém veio em meu favor, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Aqueles que eu achei, é mais ou menos Jesus no Getsemane, né? Quando o pessoal chega para prender, todos os 12, eles fogem de medo. A ponto de Pedro até mesmo negar, não conheço não, tudo mais. Imagina, em determinado momento João diz que Jesus inclusive cruza os olhos com Pedro. Então imagina o que é você estar a certa distância, e Jesus sendo Jesus, ele sabia que aquele momento era o momento em que pela terceira vez Pedro negou que conhecia ele. Então, a gente sofre decepções com companheiros de ministério, com companheiros de serviço, irmãos. E decepção é uma das coisas que mais nos baqueia. Que mais, assim, o Salmo 55, verso 12 a 14, olha Davi falando da experiência dele. Porque não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Quando é quem já não tem muito... né? Já não vai com a nossa cara, é normal. Fulano está falando mal de você. Novidade. Né? Mas olha o que Davi diz no verso 13. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão na casa de Deus. Davi diz que não foi um inimigo, foi aquele que era amigo dele, companheiro, amigo íntimo, que estava com ele, que a gente ia junto para
para a igreja, para a casa de Deus. Quem é que traiu Jesus? Um dos 12. Sempre que Judas é citado, os autores fazem a questão de dizer um dos 12. Era aquele que sentava com ele na mesa. Na última ceia, o que Jesus diz? Um de vocês vai me trair. Os discípulos perguntam, quem será? Quem será? Ele fala, é aquele que come comigo no mesmo pão. E lá naquela época não era a gente que tinha essa higiene toda de, na Santa Ceia, o pão, um pedacinho de pão individual. Não, era assim, eu pego o pão, molho, como, passo pro próximo. É igual os gaúchos quando vai tomar chimarrão, né? Já viu o gaúcho tomando chimarrão? No mesma coisa, um passa pro outro. Absurdo. Depois de pandemia ainda fazer isso, né? Mas enfim. Então era nesse estilo. Então você imagina, aquele que comia com você o pão, esse é o Judas. Esse é o que traiu você. Então, decepções com outros líderes ou com as pessoas que você ajuda. Pode ser as pessoas que você ajuda, como foi Elias e Moisés. Eu só faço bem para esse povo, Deus me usa para fazer o bem. E olha como que esse povo é ingrato. Como que esse povo não corresponde bem, como que esse povo não reage. Às vezes as pessoas que você está ajudando são as que mais te decepcionam. Você está doando a sua vida, você acorda 3 horas da manhã, você abre mão de situação sua, você investe dinheiro seu na pessoa, aquele negócio todo, e amanhã você descobre que ela está falando mal de você, e amanhã você descobre que ela é quem está... Está entendendo? Então, isso machuca, irmão. Decepção é uma das coisas que mais deixa a gente vulnerável diante da tentação de abandonar tudo e desistir. Terceira coisa, são expectativas frustradas. Isso aqui também é importante. Todos nós, irmãos, é impossível a gente não criar expectativa nas coisas. A gente sempre cria expectativas. E o que eu estou querendo dizer com expectativas frustradas? Primeira coisa, às vezes você criou uma falsa expectativa com relação à liderança. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que romantiza a liderança e o serviço. No sentido de achar que são mil maravilhas. É igual algumas pessoas que entram no casamento achando que, né, vai ser só love. Sabe de nada, inocente, né? Sabe de nada. Às vezes a gente romantiza a liderança e o serviço. E às vezes a gente olha só do sentido do status que a liderança traz, que o serviço traz. Ah, não, todo mundo vai me conhecer que eu é que lidero tal coisa. Não, todo mundo vai me conhecer que eu que sirvo em tal coisa na área da igreja. E aí a gente cria aquela imagem romântica de que tudo vai dar certo na liderança. E deixa eu dizer, irmãos, quando a gente cria essa falsa expectativa de que se você é líder só vai ter flores. O pessoal só vai ter elogio. Ah, quando você ajudar as pessoas, elas vão responder bem. Né? Você vai falar, faça isso, a pessoa vai falar, vou fazer. Quais você vai mandar um sim, senhor? Você acha que a pessoa vai... Né? Você fala, pisa aqui, ela vai pisar. Tudo bacaninho, bonito. Você romantiza a liderança. E quando você começa a liderar mesmo, é quase que você roubar doce de criança ou estourar o balão dela. Você já estourou o balão da criança? Viu quando a criança estoura o balão? Era o melhor brinquedo do mundo, alguém estourou. Ah, a gente... E aí, ó. E aí, murcha literalmente o nosso balão. E nessa hora a gente... Ah, eu vou desistir, eu vou parar, porque eu não imaginava que era assim. Então, é isso que eu estou chamando de expectativas frustradas. E aí você cria uma falsa expectativa. Com relação às pessoas também. A gente cria expectativas com as pessoas, sim ou não? A gente cria. Como eu falei. Ah, eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar, e a pessoa vai agradecer. A pessoa vai ser grata o resto da vida. A pessoa não, quando eu orientar ela ali, ela vai fazer tudo certinho, vai dar tudo certo. E aí a gente cria falsas expectativas com relação à resposta das pessoas, a forma como elas vão reagir. A gente acredita que se a gente fizer o nosso melhor, tudo vai dar certo. As pessoas vão ser o máximo e tudo mais. E não foi assim no caso de Moisés, não foi assim no caso de Elias, vocês sabem que não foi assim no caso de Jesus. Não tem um ditado que virou um ditado popular e que é verdade? Se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá a gente? Se nem as pessoas que o próprio Filho de Deus veio e serviu, e curou, e fez tudo o que fez, muitas delas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes, que receberam milagres, muitas delas, no dia da crucificação, estavam no meio do povo gritando o quê? Crucifica, crucifica. Crucifica, crucifica. Oh, Judas, um dos 12, em quem eu investi 3 anos. Poxa, Judas dormia comigo na minha casa. Judas andava comigo. Judas, você está entendendo? Judas, e olha o que fez. Então, irmãos, às vezes a gente cria falsas expectativas com relação às pessoas. De que, não, todo mundo vai responder. Se eu der o meu melhor,
todo mundo responder bem, vai dar tudo certo. E aí, outro balão estourado. E quando o balão é estourado, é que você fala, não imaginava que era assim, né? Pois bem, é assim. Quarto lugar, expectativas falsas e frustradas com relação à recompensa. A Bíblia fala sobre recompensa, sobre o galardão daqueles que servem, daqueles que lideram. A Bíblia diz que Jesus falou que ninguém vai ficar sem recompensa se trabalhar para o Senhor, na obra do Senhor. Só que às vezes a gente pode criar falsas expectativas com relação à recompensa. Em qual sentido? De quem você espera a recompensa pelo seu serviço e a sua liderança? Ou que recompensa você está esperando receber? Às vezes você está esperando que as próprias pessoas te recompensem pelo seu bom trabalho. E às vezes isso não vai acontecer. Às vezes você vai esperar que o seu líder ele te recompense pelo seu bom trabalho. E às vezes pode ser que não vai acontecer. Às vezes você acredita que você tem uma expectativa errada com relação à recompensa. Às vezes você acha que a recompensa vai ser que o seu nome vai ser famoso. Seu nome vai ser conhecido. Às vezes a recompensa vai ser que seu nome vai ficar famoso, vai tudo dar certo, novas portas vão se abrir. E nem sempre isso vai acontecer. Pelo contrário, às vezes, por causa do seu bom trabalho de liderança, de serviço, parece que as coisas vão começar a dar errado. Você já teve essa sensação de, não, antes de eu me envolver na igreja, minha vida era uma maravilha. Tudo dava certo. Foi eu começar a trabalhar na obra, as coisas desandou. Que negócio é esse? Então, às vezes, a gente cria essa falsa expectativa de que qual será a recompensa que a gente tem. Vai vir de Deus, vai vir das pessoas. Às vezes, a gente acredita que Deus prometeu certas coisas que, na verdade, Ele não prometeu. Às vezes a gente espera de que pessoas cumpram coisas que talvez elas prometeram e elas não vão cumprir. Então, quando a gente tem as expectativas frustradas, é outro balão que estoura, que nos leva também a estar vulneráveis a essa tentação de desistir. Em quarto lugar, expectativas frustradas com relação aos frutos e os resultados. Também venho falando disso aqui em outras palavras. Às vezes a gente quer controlar o resultado. Tipo assim, não, eu vou fazer certinho e vai dar isso e isso certo. Eu vou servir tal pessoa, eu vou pregar para tal pessoa, e daqui a um ano ela vai batizar. Daqui a 6 meses ela vai batizar. Não, eu vou ajudar tal pessoa e ela vai na igreja comigo. E aí a gente cria essas expectativas, a gente acha que porque eu estou pregando para as pessoas vão se converter. Às vezes não. Lembra da palavra do semeador? O semeador saiu a semear. E a semente caiu em 4 tipos de terra. Das 4, quantas deu fruto? Uma só. De certa forma, a gente poderia dizer dessa forma. Às vezes você vai ajudar 4 pessoas e só uma vai responder bem. E às vezes a gente quer controlar o resultado, a gente quer servir, liderar as pessoas e quer que, não, daqui a um ano você já tem que estar liderando também. Né? Daqui 6 meses, no próximo batismo, você tem que batizar. E aí a gente quer controlar o resultado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? A gente quer controlar o resultado, quer controlar, vamos dizer assim, o período. É a mesma coisa de você ir aqui na horta, plantar uma semente e esperar que ela vai crescer no tempo que você quer. Não à toa a Bíblia compara o servir, o liderar com lançar a semente. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, fala, um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Em outras palavras, a gente não controla o processo todo. A gente controla aquilo que a gente foi chamado. Eu fui chamado para plantar. Beleza. Então você planta e agora você vai embora. Entrega na mão de Deus. O outro vem e rega. Mas ele também rega e agora, no fim, só Deus controla o processo todo. E quando a gente cria essa expectativa, irmão, e eu vou falar com você, essa é uma coisa que nós, líderes, nós que servimos, isso aqui é grande na gente. A gente quer controlar, a gente quer ver o fruto rápido, certo? E quando ele não vem no nosso tempo, outro balão estourado. Poxa, mas achei que 3 anos já investi na pessoa e... Estão entendendo? O autor de Hebreus, no capítulo 5 e 6, ele fala isso com a igreja. Fala, já era para eu estar ensinando para vocês coisas mais avançadas. Mas eu estou tendo que voltar no básico. Então, às vezes, acontece, irmãos. Às vezes você, vamos dizer assim, planeja uma
uma situação para as pessoas que você está servindo e liderando, no fim das contas ela não acontece. E se você ficar preso a querer controlar o resultado, quando ele vai acontecer, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Agora, um quarto motivo aqui são motivações erradas. Isso aqui também é muito importante. Que é um pouco parecido com a recompensa. Por que você serve? Por que você lidera? Qual é a sua motivação? Motivações erradas também é um dos maiores fatores que influencia para a gente ser frustrado e cair na tentação. É um dos maiores fatores que influencia não só na sua perseverança, se você tiver pela motivação certa, aquilo talvez é o único fio que vai te manter perseverante. A motivação certa. Agora, se você tiver com a motivação errada, também vai ser um dos principais fatores para fazer você pensar em desistir. Então, por que você lidera? Por que você serve? Quais as suas motivações? Se você tiver motivações erradas, você vai se frustrar. E a tentação de desistir ela vai ser muito grande. Em quinto lugar, outro fator é persistir em pecados secretos. Isso aqui também leva a gente à tentação de desistir, que são os nossos pecados secretos. Por que eu estou chamando de pecado secreto? Porque pecado todos pecamos, amém? A gente lida com pecado. Uma mentirinha aqui, outra ali, né? A gente peca, irmãos, não somos perfeitos. Como diz 1 João, aquele que diz não ter pecado, engana-se a si mesmo. Mas é por isso que eu estou usando esse termo de pecados secretos, que é aquele tipo de pecado que você esconde, e por esconder, naturalmente, eu estou querendo dizer aquele pecado que você sabe que é pecado e você está insistindo nele. Esse é o tipo de pecado. E o que tem a ver esse pecado com servir a liderança e desistir? É que, irmãos, pecados secretos, não confessados, não abandonados, aquele pecado que você já, como a gente diz na igreja, já virou seu pecado de estimação, ele vai te sugar. Ele vai te sugar, ele vai... E aqui, novamente, tá? Falando por experiência própria. Eu já tentei, em novembro agora faz 15 anos de caminhada cristã, e eu confesso para vocês que por um período dentro da igreja, já sendo líder, eu tentei liderar mantendo o pecado secreto. E eu vou falar com vocês. O trem difícil, tá? Assim, ó, a liderança parece que o peso dobra. O peso dobra. Dobra, irmãos. Eu não vou estender muito não, mas por experiência própria, pecado secreto nos suga, nos suga. Davi no Salmo 32, verso 3, ele diz assim, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Salmo 32, verso 3 e 4. Então, pecados secretos não confessados, não abandonados, eles nos sugam. Eles dobram o peso da liderança. E no fim das contas, você só tem duas opções. Ou você confessa, se arrepende desse pecado e abandona ele, ou você desiste. Vou dizer, se você serve, se você lidera e mantém pecados secretos, você só sai dele dessas duas formas. Ou você confessa para Deus, se arrepende e abandona ele e volta a liderar com excelência, ou você vai procurar a cobra e falar, vem cá, me pica aqui porque eu quero largar tudo. E no fim das contas, você vai escolher entre continuar servindo a Deus ou se entregar para o pecado. Mas o ponto é que pecado secreto, eles nos sugam. E quem escreveu esse Salmo 32 foi Davi. Lembra-se de quando Davi cometeu um dos seus pecados mais graves, que foi o do caso com Batseba? O que aconteceu com a liderança dele? Ele matou, ele orquestrou a situação para matar um dos seus líderes mais fiéis, Urias, que era o marido de Batseba, que ele traz da guerra para tentar fazer um negócio ali para o cara achar que era dele, traz ele da guerra, ele estava em plena guerra. Ele traz ele da guerra e fala, deita lá com sua mulher, vou te dar um dia de descanso. Olha o que o líder dele fala, eu jamais deixaria os meus irmãos lá e voltaria para casa para poder ter descanso. Irmãos, olha que líder, hein? Não, isso não é momento de eu... Por mais que seria muito bom estar com a minha esposa em casa agora, mas não, esse é um momento, Davi, que eu preciso estar lá com meus irmãos para vencer a guerra por você. E Davi orquestra uma situação a ponto de matar ele. Irmão. Olha como que o pecado corrompe a nossa liderança. Então o pecado secreto, ele deturpa, ele corrompe a nossa liderança.
A gente sabe como que igrejas em que, infelizmente, a gente sabe que líderes cometem vários pecados, como que a liderança se torna abusiva, se torna autoritária. A gente sabe. Um dos sinais de que tem alguma coisa errada é quando a liderança é muito autoritária, porque é o pecado corrompendo a liderança e o serviço. Então, pecados secretos não confessados, eles vão nos corromper. Sexto lugar, liderar sem descanso. Esse aqui é óbvio. Às vezes a gente cansa porque a gente não descansa. É óbvio que trabalhar, servir, liderar, se cansa. A gente precisa de descanso. E quando a gente lidera sem descanso, e aqui eu vou dizer, poderia falar só sobre isso daqui muito no que diz respeito às nossas igrejas evangélicas. Porque às vezes a gente acha, enganosamente, que ser espiritual é trabalhar sem cansar na obra de Deus, sem descansar. Tem um ditado que diz assim, eu vou descansar? Não, o diabo não descansa. Mas peraí, você não tem que imitar o diabo. Você tem que imitar Jesus, é Deus. E o que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, fez no sétimo dia? Nada. E ele precisava descansar? Mas ele instituiu o sábado, que é o quê? Um mandamento para descansar. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço da minha família e tudo mais, que eu falo assim, você tinha que ser adventista. Você ser obrigado a guardar o sétimo dia. Porque tem gente que só se ele fosse obrigado a guardar o sétimo dia, ele paria. Você conhece pessoas assim? Você não é assim não, né? Já acostumou tanto a... Não, é imperativo, né? Que só se fosse adventista para ser obrigado por Deus a descansar, irmãos. Deixa eu dizer, se você continuar liderando sem descansar, tu vai cansar e aí, meu amigo, a serpente vai te morder mesmo. Êxodo 18, Moisés lá no deserto, Êxodo 18 eu não vou ler, mas o sogro de Moisés vem visitar ele. O sogro de Moisés vem visitar. E aí, Êxodo 18, leia depois durante a semana, o sogro chega e começa, imagina, chega observando, começa a andar com ele no povo, e aí o texto de Êxodo 18 diz que ele acompanhando Moisés, ele viu que Moisés começava de manhã a atender o povo e ia até o pôr do sol. Moisés ficava o dia inteiro atendendo o povo. E a Bíblia diz em Êxodo 18 que o sogro dele vira para ele e diz assim, não é bom o que você está fazendo. O que é isso que você está fazendo? Se você, vou parafrasear aqui, mas basicamente está escrito isso lá. Ele fala, se você continuar nesse ritmo, tanto você quanto o povo vai cansar. E, em outras palavras, vocês não vão durar muito tempo. Então, o sogro dele corrige ele a ponto de o próprio Deus também depois vir falar isso. A mesma coisa. Então, se a gente liderar sem descanso, Marcos 3:20 diz assim, então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. Olha Jesus, o tempo todo rodeado, Marcos 3:20 está dizendo que o tempo todo ele estava tão cercado de gente que ele não tinha tempo para comer. Você já viu pessoas assim, que trabalham num ritmo tão acelerado que não para para ir no banheiro e não para para comer? O ponto é, isso não é bom. Isso não é bom. Então, liderar sem descanso, irmãos, vai nos desgastar. Sétimo lugar, problemas e lutas pessoais. Isso aqui também nos leva a pensar em desistir. É quando a gente passa por situações na nossa vida pessoal. Atos capítulo 13 diz que Paulo tinha um dos seus companheiros, que o nome dele era João Marcos. Inclusive o Marcos que escreveu o Evangelho. E Atos 13 diz que durante a viagem missionária teve um momento que Marcos, eles iriam para um outro ponto e Marcos falou assim, não vou não. E Marcos volta, a ponto de Paulo ficar bravo com ele. Paulo fica bravo, não. E um tempo depois ele até briga com Barnabé por causa disso. Que aí Marcos volta, Barnabé quer levar ele, e Paulo fala assim, não, eu não vou levar o que me abandonou. Aí talvez você pergunte assim, por que Marcos abandonou e depois voltou? A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas talvez, eu fiquei pensando, talvez essa é a intenção da Bíblia. É nos mostrar que às vezes a gente vai ter situações que o líder não vai saber, que a igreja não vai saber, e em alguns casos nem precisa saber, mas que vai nos fazer ser tentado, no mínimo dar uma parada. Ser tentado a parar, a gente não sabe se ele foi tentado a parar de vez e depois voltou, né? Ou se ele, de fato, na cabeça dele era só dar uma pausa mesmo, enfim, a gente não sabe. Mas o ponto é que isso nos mostra que às vezes a gente tem algumas lutas pessoais que pode nos levar a pensar em parar, a pensar em desistir. Oitavo, liderar sem Deus. Isso aqui também é comum. O que é liderar sem Deus? É quando você coloca a sua liderança e o serviço no piloto automático e você já não tem mais relacionamento com Deus. Você só está tocando barco.
Você já aprendeu a fazer as coisas na sua liderança? Ah, não, eu já sei liderar, já sei fazer isso, já sei fazer aquilo. E aí você não tem mais vida com Deus. E deixa eu dizer, nós crentes somos muito tentados a isso. Pastores, líderes de todas as áreas da igreja são tentados a isso. Você já acostumou tanto com o jeito que as coisas é feita na igreja, que você já faz as coisas na igreja sem Deus. Você não tem relacionamento com Deus. A Bíblia que você lê é só quando quem está pregando lê o versículo lá. A oração que você faz é só quando alguém, às vezes a pessoa está orando lá no altar e você nem aqui de baixo ora, você só fica calado. Então, sabe assim, ó, mas você está lá. Né? Aí Jesus lá em Apocalipse escreve uma igreja que estava funcionando tudo certinho e ele estava do lado de fora fazendo o quê? Ali não é Jesus batendo na porta do coração do não convertido. É ele batendo na porta de uma igreja falando, deixa eu entrar. Imagina que igreja é essa que continua funcionando tudo e Jesus está do lado de fora. Né? Não, o louvor está rolando, vai ter alguém pregando lá e Jesus está do lado de fora. Gente, deixa eu entrar aí. Então, às vezes, irmãos, a gente já acostumou tanto com a obra, com o reino, que a gente acaba liderando sem Deus. Duas histórias muito tristes do Antigo Testamento é a de Saul e de Sansão. Porque o texto diz que Sansão, o texto diz exatamente isso. Levantando ele quando Dalila entrega ele, o texto diz exatamente assim, ele levantou falando, eu vou mais uma vez acabar com todos eles, e o texto diz assim, mal sabia ele que Deus já havia se retirado dele. Saul, a mesma coisa. Saul continuou reinando, fazendo coisas em nome de Deus, mas Samuel aparece e fala assim, Deus já te rejeitou. E Deus já, inclusive, achou outro melhor do que você. Irmãos, quão triste é a gente continuar fazendo as coisas sem Deus. E assim, ó, pode funcionar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde vai romper. E aí a tentação vem e a cobra vai nos picar. E por último, perder a alegria da salvação. Essa é uma frase de Davi no Salmo 51, né? Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que é, dizem o Salmo 51, que é a da oração do arrependimento desse pecado que ele cometeu com Batseba. Então olha o que ele está confessando na sua oração. Que ele perdeu a alegria da salvação. E o que eu acredito que é a alegria da salvação? É quando a fé, a salvação, o cristianismo perde o sentido para você. Assim, ó, você está na igreja, você continua fazendo as coisas, mas se você for sincero consigo mesmo e com Deus, você já não vê sentido mais naquilo. Às vezes você faz ainda só porque você já acostumou tanto, você já está tanto tempo na igreja, você não vê a sua vida lá de fora, você talvez nunca pensou na possibilidade de ter a vida de outra forma e você segue, mas aquilo já perdeu o sentido. Irmão, deixa eu dizer, quando a gente perde a alegria da salvação, quando a gente perde de vista o porquê, qual é a razão principal que a gente faz tudo, que é a nossa salvação, que é o Cristo que deu a vida por nós, tudo perde o sentido. E mais cedo ou mais tarde, tudo vai desandar. Como que a gente lida com cada uma dessas situações? Para a gente finalizar. Como lidar com cada um desses pontos? Em primeiro lugar, você precisa ter convicção daquele que te chamou. Isso afeta a motivação, isso afeta a questão de quem vai te recompensar, que é se lembrar quem te chamou para fazer aquilo que você faz. Porque independente do que você faz, da forma como você serve, como você lidera, foi Deus quem te chamou. É Deus quem te vocacionou. Paulo diz em Colossenses 4,17, digam a Arquipo, que era um homem, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem sua tarefa. Para Timóteo, Paulo fala a mesma coisa nesse capítulo 4 da segunda carta. Diante de Deus e de Cristo Jesus eu te exorto. Pregue a palavra, pregue a tempo em falta de tempo. Assim, ó, cumpra plenamente o seu ministério de evangelista. Então, Paulo diz para esses dois homens, Timóteo e Arquipo, cumpram o seu ministério que Deus te deu. 1 Coríntios 12 diz que independente da função que você exerce na igreja, você é um membro do corpo e é o Espírito Santo quem colocou você daquela forma. Ele dá para você os dons que ele te deu, porque é ele que sabe o jeito que ele te encaixa no corpo. Então no corpo de Cristo não tem função mais importante do que a outra. Todas são importantes porque o olho precisa enxergar e se o olho enxerga, o pé precisa andar. Essa é a linguagem que Paulo usa lá, se você conhece o texto. Então todos, independente da forma como você serve, como você lidera, da área, você é importante. E quem te colocou dessa forma, quem te chamou foi o próprio Deus. Então você precisa ter convicção disso para lembrar que a sua maior motivação tem que ser essa convicção. Deus me chamou para fazer o que eu faço. Não foi o pastor. Deus pode ter usado a vida do pastor, mas em último lugar é Deus quem me chamou. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou. Eu sei que pode o meu pastor me deserdar, me abandonar, mas Deus continua me chamando.
Deus continua me chamando. Eu comecei a pastorear numa denominação, fui enviado para pastorear a primeira vez 10 anos atrás por um pastor, e hoje eu não congrego com ele mais, hoje eu não faço parte da denominação da igreja mais. Mas isso eu deixei de ser pastor? Não, porque Deus usou naquela época ele, mas o chamado não é dele, não é preso. Pastor que diz isso, liderança que diz que se você sair debaixo da minha bênção e tal, você nunca mais vai... Está errado, isso é um abuso espiritual, porque isso nem existe. Porque o chamado, é claro que Deus usa as pessoas, Deus sempre vai usar algum líder ali para reconhecer o seu chamado, Deus sempre vai usar os irmãos da igreja para reconhecer o seu chamado, mas isso tudo é para cooperar, que acima de tudo quem te chamou é Deus. Então você precisa ter essa convicção de que Deus te chamou para fazer o que você faz. De que às vezes as pessoas podem não valorizar, mas o que você faz no fim das contas é para Deus. Tem uma história que dizem, sabe aquelas igrejas católicas que tem pinturas no teto? Diz a história que um dos pintores famosos lá, Michelangelo, um desses aí, estava pintando um dos tetos da igreja, e ele estava no cantinho fazendo um detalhe pequeno lá, e aí diz que alguém falou e chegou e falou: por que você está gastando tanto tempo nesse cantinho? Ninguém vai ver esse cantinho. E dizem que a resposta dele foi: Deus vai. Deus vai. Deus vai. Porque no fim das contas eu estou fazendo tudo para Deus, é para a glória de Deus, é para agradar aquele que me chamou. Então, isso regula muita coisa, isso regula a sua principal motivação, isso regula de quem vem a recompensa, porque no fim das contas quem vai recompensar é Deus. O que Jesus falou? Teu Pai que te vem em secreto, não é isso? Teu Pai que te vem em secreto. Então, no final, irmãos, a gente, entenda isso, a gente pode não ser recompensado nessa vida, pelos nossos líderes, pela denominação, pela igreja. A gente tem que entender que no final eu vou ouvir do Senhor o quê? Servo bom? Ah, como que isso regula as coisas, irmãos? Como que isso regula as coisas? Como que isso, assim, ó, regula e já ajeita muita coisa no nosso coração. Amém? Então, tenha convicção de quem te chamou. Foi Deus quem te chamou. Deus está cuidando de você. Ele vai te recompensar. Ele vai fazer tudo. Ele vai te sustentar. Ele está contigo. Ainda que de fato ninguém ouça o que você está falando. Deus chama Ezequiel e por incrível que pareça, Deus vira para Ezequiel e fala assim: olha, coloquei minhas palavras na sua boca, vai e anuncia para a nação de Israel. Aí Deus diz assim: mas esse povo não vai te ouvir não. Porque eles não querem me ouvir. Imagina, Deus te chama para ser profeta, fala: coloquei minhas palavras na sua boca, vai e fale. E aí Deus já fala naquele momento, mas tem um porém, já te adianto, ninguém vai te ouvir. Irmãos, imagina, você ser enviado por Deus para pregar, para falar, já sendo avisado por Ele que ninguém vai te ouvir, que você vai pregar pelas paredes. Irmão, pior coisa para quem fala e lidera é a sensação de estar pregando pelas paredes. Não precisa nem ser na liderança, não. Você já conversou com alguém, que você está conversando com ela, tal, e você fica com a impressão de que no fim das contas não está te ouvindo? Isso não é ruim? Para um líder, para aquele que serve, a pior sensação é essa. Estou falando para as paredes. Agora, quando a gente lembra que a gente faz por Deus, ai, irmãos, quer ouçam, quer não. Quer ouçam, quer não. Deus fala isso com Ezequiel: vai e fala. Se eles ouvir bem, eles vão... Se não ouvir, o importante é que eu estou te chamando, não é eu que estou te mandando. Senhor, mas eu não tenho que ir para o pessoal me ouvir? Não. No seu caso, não. No seu ministério específico, não. Eu vou te enviar. E eu quero que você vá porque eu estou te mandando ir. Não pelo resultado. Entendeu a questão do resultado? Como que isso toca no resultado também? A gente não vai controlar o resultado. Vou falar disso daqui a pouco. A gente não controla o resultado. O que a gente tem que fazer é: foi Deus que me mandou fazer isso. Ele que me chamou para fazer isso, então eu vou fazer. Independente do resultado, independente da recompensa, independente de como o pessoal vai reagir. Eu vou porque Ele me mandou ir. Amém? Eu vou porque Ele me mandou, eu vou fazer porque Ele me mandou. E no final das contas só tem uma pessoa que vai me fazer deixar de parar de fazer isso, que é o próprio Deus. Se Ele virar e falar: não quero que você faça mais. Do contrário, foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te chamou. E nos momentos de desânimo que podem vir, com quem que você tem que ir falar? Com quem que Moisés e Elias foi falar? Com Deus. Irmão, pode ter momentos que a tentação vai vir, mesmo você tendo convicção. Mas nesses momentos você fala com quem? É com Deus. Você não vai reclamar com o povo, você não vai dar, como a gente fala na igreja, você não vai dar cajadada no povo. Esse povo precisa de uma cajadada, esse povo precisa que eu... Não. Dobra o joelho e vai lá falar com Deus. Falou: Senhor, o Senhor me chamou para fazer isso, igual Elias, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito, eu tenho dado o meu melhor. Mas assim, ó, eu tô falando para as paredes. Fala com Deus, irmãos.
Tô entendendo? É com ele que você tem que falar. Você fala, eu gosto muito disso na vida de Moisés e eu busco, pois, na minha vida e eu confesso que eu ainda falho nisso. Se você lê Êxodo, o povo reclamava, a primeira coisa que Moisés fazia é ir falar com Deus. Você conhece a história? É ir falar com Deus. Ele ia falar com Deus, ele não respondia o povo de primeira, não. Ele ia falar, às vezes a gente tem que fazer isso, irmão. Quando a gente não vê o resultado, o povo, aquele negócio todo é ingrato, não fez o que eu esperava fazer, não fala nada, fala, espera aí que eu vou ali. Vai lá e fala com Deus, irmão. Chora com Deus, fala com Ele. Amém? Em segundo lugar, lembre-se da importância da sua liderança, do bem que você faz. Isso é importante também. De que, de fato, no meio do caminho vai ter pessoas que não vai valorizar, que não vai corresponder da forma como você esperava. Mas eu vou dizer, isso também nunca é 100%. Se a gente pega a parábola do semeador, por exemplo, a gente pode olhar de duas perspectivas a parábola. Da perspectiva de, de 4 pessoas, só uma vai ouvir. E aí você pode olhar da perspectiva de, vou desanimar, de cada 4 só uma ouvir? Não vou, prefiro não ir. Mas se você parar para pensar de outra perspectiva, para da perspectiva do seguinte, Deus está dizendo para você que ainda que 3 não ouça, pelo menos uma vai ouvir. Então sempre vai ter resultado. O problema é que se a gente for olhar da forma matemática, a gente falar 3 contra 1, é mais os que não ouvem do que o que ouve. Mas olha da perspectiva de que o seu trabalho não vai ser em vão. E aí é aquele detalhe, se tiver uma pessoa que vai resolver, você tem que glorificar a Deus. E deixa eu dizer, se a sua vida, se o seu serviço, se o seu ministério tiver um fruto, como diz aquele outro clichê nosso evangélico, uma alma vale mais que o quê? O mundo inteiro. E às vezes, essa pessoa que o seu ministério rendeu de fruto, que o seu serviço rendeu de fruto, ele vai gerar outras 1000. E deixa eu dizer, só na eternidade você vai ver o resultado do seu serviço e da sua liderança. Amém. Talvez lá na eternidade, Deus vai te chamar num cantinho e falar, meu filho, lembra daquela vez que mesmo desanimado, mesmo você perseverou? Então, deixa eu te mostrar agora do lado de cá da eternidade o resultado. Tá vendo essa multidão aqui? Ó? Então, é fruto, sem você saber, do efeito que o seu serviço e a sua liderança gerou. Então, parar para pensar nisso de que o bem que a gente faz, Atos capítulo 8 diz que quando os discípulos se espalharam, a cidade ficou feliz, a cidade ficou alegre. Atos 18, Deus aparece para Paulo, que estava passando duras perseguições, e Deus diz assim para ele, não tenha medo, continua, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Você pode não saber identificar, e às vezes a gente quer isso, a gente quer marcar a pessoa de que ouve, não ouve. Não, você faz o que Deus chamou para fazer, deixa o resultado na mão dele. Amém? E pode ter certeza, Deus é fiel, irmãos, vai ter resultado do seu trabalho. Vai ter resultado. Como diz a canção, você verá o fruto do seu penoso trabalho, na música da Nívia Soares, Glória e Honra. Isaías 53, que é o texto que fala do sofrimento de Jesus, um dos últimos versos diz assim, que ele verá o resultado do seu trabalho. Quando Jesus morreu na cruz, a maioria naquele dia da crucificação estava gritando crucifica, estava zombando dele, leia Mateus 27. Mas nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, em Cristiano Ottoni, num sítiozinho mais afastado do núcleo da cidade, tem um grupo de pessoas falando de Jesus da Bíblia. Somos resultados, irmãos. Estão entendendo? Então, às vezes, e detalhe, somos resultados não só da crucificação de Jesus, mas de todos aqueles que foram pegando o bastão, que foi morrendo. Tiago, um dos 12 apóstolos, foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Está lá em Atos, não lembro o capítulo agora. Ele foi um dos primeiros. Então, nós somos resultado de todos os homens e mulheres que fizeram um pouquinho que Deus chamou eles para fazer e foi um passando para o outro e nós estamos aqui no Brasil, Minas Gerais, Cristiano Ottoni, num sítio afastado e somos frutos. Amém? Somos frutos. Então, entrega na mão de Deus o resultado. E lembre-se que vai ter resultado sim a sua liderança e o seu serviço. Terceiro lugar, aprenda a lidar com as decepções também. Tem uma frase que eu guardei muito de um retiro que nós participamos, é que Deus não olha só o que fizeram com você, porque Deus está vendo o que estão fazendo com você, mas Deus olha a forma que você reage também. Posso dizer, às vezes Deus vai ficar mais preocupado com a forma que você está reagindo com a situação do que necessariamente ou impedir que aquela situação aconteça. Deus não impediu que Paulo fosse perseguido,
Quem conhece a história de Paulo sabe o tanto de coisa que ele sofreu, naufrágio, perigo de falsos irmãos, aquele negócio todo. Deus não impediu que Paulo fosse abandonado. Agora, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele fala de Alexandre que lhe fez o mal, ele diz assim, o Senhor dará a ele a retribuição de acordo com o que ele fez. Então olha para você ver, olha alguém bem resolvido. Alexandre me fez mal, Deus vai acertar as contas com ele. Amém? Eu não estou falando isso rindo. Poxa, o cara me fez mal. Não, eu acredito que ele falou com uma certa dor. Poxa, ele fala para Timóteo, toma cuidado com ele, porque nenhum jeito que ele fez o mal para mim, ele pode fazer o mal para você. Mas Deus vai acertar as contas com ele. A Bíblia apresenta Deus como um vingador, irmãos. Paulo fala em Tessalonicenses que Deus vai vingar a vida de todos aqueles que foram perseguidos por causa dele. Então Deus é vingador. Como que eu lido com aqueles que fazem o mal, que decepciona? Deus vai acertar as contas. Ele também diz assim sobre aqueles que o abandonaram. Ninguém foi a meu favor, que isso não seja colocado na conta deles. Olha Paulo liberando perdão. Eles me abandonaram, todos me abandonaram, mas que Deus não cobre eles por isso. Então de um lado ele fala, aquele que me fez mal, Deus vai acertar as contas com ele. Do outro lado também, para algumas pessoas, ele diz, não, eu perdoo eles por ter me abandonado. Me deixaram sozinho, mas eu perdoo eles. Senhor, não põe na conta deles isso não. Você se lembra de Estevão morrendo apedrejado? O que é que Estevão fala? Senhor, perdoa eles por isso. Nosso Senhor Jesus na cruz, o que é que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, às vezes, irmãos, o que você tem que fazer com a decepção? Ficar lamentando o resto da sua vida? Mas me isso. Não, perdoa e segue o seu caminho. E aí Paulo diz assim, o Senhor me deu força e sempre esteve ao meu lado. Pessoas nos decepcionam, Deus nunca. Jesus jamais. Jesus jamais. E a gente precisa lembrar disso. Pessoas decepcionam, Jesus não. Meu líder pode me decepcionar, Jesus não. Os meus liderados podem me decepcionar, Jesus não. Ele não decepciona e ele permanece comigo. Uma das promessas maravilhosas dele é que estaria conosco até a consumação do tempo. E ele não é um homem para descumprir a promessa. Pessoas podem jurar para a gente, eu estou com você até o final. Lembra de Pedro? Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Algumas horas depois estava negando Jesus 3 vezes, falando que nunca conheceu ele. Pessoas são assim. Pessoas são assim. Agora, o nosso Senhor não. Se ele falou, eu estou contigo até o final, eu estou contigo até o final. Estou contigo até o final. Isso não significa que ele vai impedir as decepções no meio do caminho. Estão entendendo? Não. Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes, uma das formas dele cuidar da gente é, de fato, ensinar a gente a lidar com essas coisas que são naturais. Agora, o que a gente tem que ter certeza é que ele está conosco. Que ele diz no verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todo sempre. Amém. Ligado a isso, a gente precisa regular as expectativas. Liderança é bom? Liderança é bom. A liderança, ela traz um certo status? Traz. Vocês sabem o que traz. Não tem como a gente negar isso. Traz uma certa evidência. Mas liderança é trabalho. Paulo vira para Timóteo e diz, sofre comigo o sofrimento de Cristo. Chamada liderança não é, vem ser famoso comigo. Não. Chamada liderança é, vem sofrer comigo. Se o seu pastor te chamou para liderar com ele não te chamou para ser famoso com ele. Pode acontecer. Mas, na verdade, o chamado é, vem sofrer comigo. Perde noite de sono comigo. É isso que ele está te chamando. Estourei seu balão aqui, né? Mas é isso mesmo. A liderança é isso. Se você não quer passar por isso, então não lidera. Segundo lugar, com relação às pessoas. Irmãos, pessoas são instáveis. A gente é instável às vezes, né? Tem dia que a gente acorda querendo salvar o mundo. Outro dia que a gente acorda se dando o mundo pra lá, né? Morro. Quero que o mundo morra num barranco pra mim, né? O Cazuza tinha uma música assim, ele fala, quando eu era novo eu queria mudar o mundo. Agora eu sei que o mundo não tem solução não, né? Tem dia que você quer só... Você faria como Moisés. Moisés passou por isso. Num dia ele está falando, Senhor, se o Senhor for matar esse povo, me mata primeiro. Moisés falou isso em Êxodo 32. Mas depois ele diz o que para Deus? Me mata porque eu não aguento esse povo mais não. A gente é instável, irmão. É instável. Às vezes você tem que ter paciência com seus líderes por causa disso, que às vezes a gente acorda com o pé esquerdo, né? Às vezes a gente briga com a esposa, a gente... acontece. Né? Então, a gente é assim. Se a gente é assim, irmãos, imagina as pessoas que a gente lidera, né?
Então, saiba lidar com a situação, já espere por isso acontecer. Teve uma vez, numa das igrejas que eu pastoreei, a segunda igreja que eu pastoreei, auxiliei, né, nessa época, não era o pastor titular, que uma vez, desde que eu fui para a igreja, um dos irmãos se tornou aquele mais próximo, né? Aquele bem próximo, assim, da gente fazer a maioria das coisas junto. Até que um dia teve uma discussão entre duas irmãs, e ele tomou o partido de uma, ele foi a favor de uma, e quando me falou, eu fui a favor da outra. Aí ele ficou decepcionado comigo. Ficou decepcionado. A gente conversando no telefone, ele desligou o telefone na minha cara. Aí depois, quando a gente se acertou, que ele veio e tal, eu falei, meu irmão, tô feliz. Ele, como assim? Eu falei, tô feliz, porque até então nossa amizade estava mil maravilhas, a gente não tinha, entendeu? Agora, pela primeira vez, a gente estourou o balão daquela expectativa de achar que a gente vai combinar e vai concordar em tudo. Então, foi bom que agora a gente estourou aquele balão ilusório da nossa amizade e agora a gente pode seguir na realidade, sabendo que foi a primeira, não vai ser a última. Né? Então, a gente precisa disso, de entender que é da realidade das pessoas essa situação. Terceiro lugar, com relação à recompensa, como eu falei, a recompensa ela vem de Deus, irmãos. Jesus, na verdade, em Mateus 6, ele confronta os fariseus que fazia para receber aplausos do quê? Qualquer coisa que você fizer pelo aplauso das pessoas, duas coisas. Você vai se frustrar, porque às vezes você vai fazer algo que você vai falar assim, vai todo mundo me aplaudir, e o pessoal vai gritar, crucifica. Né? Ou então Jesus falou assim, ainda que elas aplaudam você, sua recompensa acabou aí. E o que você prefere, a recompensa das pessoas ou de Deus? É claro que a gente tem que preferir a de Deus. Porque ela, ainda que ela não aconteça nessa vida, mas ela com certeza vai ser muito maior. Muito maior. Quarto lugar, eu já falei disso, não queira controlar o processo. Amém? Todo. Faz a sua parte. É plantar? Vou plantar. Deus me chamou para regar, vou regar. Faz a sua parte, entrega o resto na mão de Deus. E lá na eternidade, eu creio nisso, Ele vai mostrar para você o resultado que tudo gerou. Quinto lugar, arrependa-se dos pecados ocultos. Arrependa-se. Davi continua no Salmo 32, que eu li, verso 5, ele diz assim, olha, depois de falar que o pecado oculto sugou ele. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade e não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A gente sabe que a liderança de Davi não acabou ali depois daquele pecado. Quando ele reconhece o seu pecado e ele confessa, o que Deus usa o profeta para dizer? Deus te perdoou. E até hoje ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque não acabou ali. Porque ele se arrependeu dos seus pecados. Quando o profeta falou com ele, olha, você está pecando contra o Senhor, ele se arrependeu de fato e abandonou. E abandonou esse pecado. Então abandone o pecado. Abandone o pecado e o seu ministério, a sua utilidade na mão do Senhor não vai acabar. Eu confessei para vocês que eu pequei dentro da igreja. Passei um período a ponto de aos poucos eu ir. Quando era tirado de mim por eu não estar mais liderando com excelência e a liderança foi tirada de mim, ainda que a liderança não descobriu o real motivo de eu não estar liderando com excelência, eu dei graças a Deus, menos um problema. É menos uma coisa que eu tenho que ficar fingindo que está tudo bem. Até que um dia Deus usou uma situação e eu entendi aquela situação do tipo assim, estou te dando uma segunda oportunidade. E eu estava ainda no pecado. E aí, na hora que eu vi que eu recebi aquela situação como estou te dando uma nova oportunidade, eu me arrependi do pecado, abandonei, graças a Deus nunca mais voltei a cometê-lo e segui. Estou aí, fiz 10 anos de pastorado esse mês de maio, daqui a pouco 15 anos de caminhada. Então eu digo para você, ainda que você esteja com um pecado secreto de estimação, arrependa-se dele, não é tarde. Arrependa-se dele, confesse para o Senhor, abandone e posso dizer, Deus vai te usar ainda muito mais que já te usou. O bom do nosso Deus é que todos os homens e mulheres da Bíblia, quase todos pecaram. Na verdade, eu posso dizer que todos pecaram, cometeram um pecado, uns mais grave, outros menos grave, mas todos pecaram. E deixa eu dizer, nós não vemos na história bíblica Deus julgar eles fora. Pelo contrário, Deus ainda faz questão de deixar registrado para dizer para a gente o seguinte, de que quando você confessa, abandona e deixa, eu não descarto você. Eu não sou como as pessoas que às vezes no seu primeiro erro te descarta. Você trabalhou, talvez você já trabalhou numa empresa que no seu primeiro erro te mandaram embora. Deus não é assim. Deus não é assim, porque Ele nos conhece. O que João 21 Deus fez com Pedro? Jesus fez com Pedro, aquele que negou ele 3 vezes. Voltou lá e falou, você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Então, vai cuidar das minhas ovelhas. Bora pra frente, segue. Esse é o Jesus misericordioso que a gente tem. Sexto lugar, tô acabando. Descanse. Descanse.
A gente não guarda o sábado, obrigatoriamente o sábado, mas o mandamento permanece, que é o de descansar. Deus descansou, nós também temos que descansar. Então descanse, tire férias. E deixa eu dizer, aqui pode até aplicar no seu serviço normal, né? Tem gente que vende os 30 dias de férias. Vou dizer para você, pecado. Vender 30 dias de férias é pecado, tá? Se ninguém falou isso, é pecado. Então, descanse, amém? Descanse. Agora, no que diz respeito à igreja, também. Às vezes você vai virar para o pastor e falar, pastor, eu preciso de um tempo. Por isso que eu disse da gente regular aqui. O pastor Kel precisa, os líderes precisam saber que você não está falando algo absurdo. Talvez você chegue e fale, eu preciso de um tempo. Deuteronômio 24 diz que todo aquele que casava ganhava 1 ano de descanso de qualquer atividade pública. Está lá em Deuteronômio 24. Casou, não é 3 dias nem em casa, né? Lá em Israel, Deus falava 1 ano em casa, aproveitando do seu cônjuge. É exatamente isso que Deus diz. 1 ano de dispensa da guerra e de qualquer atividade. O texto diz claramente, qualquer função pública. Então, às vezes, você vai virar para o pastor e falar, pastor, eu estou liderando tal situação, mas eu preciso de um descanso. 3 meses, 6 meses, aí de acordo com o que você julgar que é o seu cansaço. E a igreja precisa estar preparada para fulano vai assumir, vai te cobrir e não entender como algo nossa. Porque deixa eu dizer, irmãos, é melhor você parar 3 meses, 6 meses, até 1 ano, e daqui 1 ano você voltar com gás total, né? Eita, voltar melhor do que eu estava. Do que você persistir e não parar para descansar e daqui a pouco você estourar de vez, desistir de tudo, abandonar e no mínimo nunca mais voltar a liderar. Amém? Às vezes, se você parar 1 ano, 6 meses, 3 meses, os outros próximos 10 anos você vai... Mas o ideal é você ter um prazo de descanso sempre, né? 7º lugar, lembre-se que as lutas pessoais passam. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim para Timóteo, traz Marcos de novo, porque ele é útil no ministério. Lá atrás, Paulo falou, não quero levar ele. Brigou com o Barnabé por causa disso. Em 2 Timóteo, ele fala, traz de volta Marcos. O que isso significa? Que aquela situação que impediu Marcos de ir, que gerou toda a situação, foi resolvida. Paulo perdoou. A gente não sabe até hoje o que é, mas eles se acertaram. A ponto de Paulo, no fim da sua vida, falar, ele é muito útil no ministério. Pensa num homem que gerou briga dele com Barnabé, agora Paulo vira e fala, ele é muito útil. Então isso mostra das duas partes, tanto da parte de Paulo, de entender a situação e ter perdoado Marcos, como também de Marcos, de entender que a gente não sabe se foi desistência total ou se foi algum problema que dificultou, passou. Então, irmãos, todo problema ele vai passar. Em 8º lugar, não lidere sozinho. Jétro orienta Moisés, olha, se você continuar fazendo sozinho não vai dar certo não. Você tem que chamar líderes para junto de você. Números 11 diz que o próprio Deus diz isso. Chama 70 pessoas, 70 homens anciãos do povo. Eu vou dar a mesma unção que eu dei para você, eu vou dar para eles te ajudarem nesse trabalho, para você não levar sozinho. Eu sempre falo que, independente da liderança que você tem na igreja, não lidere sozinho. Ah, mas é só eu que lidero as crianças. Tem que achar mais uma pessoa. Ah, não, mas eu estou bem, pastor. Tudo que você está falando aí, eu estou bem, eu não estou cansado, não. Mas e o dia que a tentação vier? Estava conversando com isso lá na nossa igreja, na nossa denominação. O pastor Jefferson, que é o nosso líder lá, falando de uma situação, não, está sob controle, não está sobrecarregado, porque fulano está em tal lugar, ciclano está em tal lugar. Aí ele falou, uma pessoa que está liderando cada área. Eu peguei e falei assim, ó, não quero ser o do contra, não. Mas e se fulano pegar uma dengue? Ficar 2 semanas de cama? Aí o que você está falando que não estava pesado, vai ficar pesado, porque quem que vai cobrir? Tem um ditado que diz, quem tem 1 não tem nada. Quem tem 2 tem 1, quem tem 3 tem 2, né? Então, ou seja, você precisa ter... Pode, claro, sempre tem uma pessoa que fulano é o líder principal, mas já tem que ter uma outra pessoa para, no caso da falta do fulano, e isso eu falo como pastor, isso eu falo para o pastor Kel, você ficar doente. E se ele enfrentar a crise de desânimo e de desistência dele? Precisa ter a igreja, os líderes, para poder fazer com que a igreja continue. Em 9º e último lugar, e eu finalizo aqui mesmo. Tenha um relacionamento pessoal com Deus além do ministério. A sua vida com Deus não pode ser o seu serviço. Entende o que eu estou dizendo? Ah, não, eu tenho uma vida com Deus. Como? Não, eu sirvo, eu faço tal coisa na igreja. Não. Você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. De que ainda que você não lidere, você tem um relacionamento com Deus. De que se você passar por desistência, nessa tentação, você vai até quem? Até Deus. Por que Moisés e Elias foram até Deus? Porque eles tinham um relacionamento com Deus que era antes, inclusive, do ministério. Então você precisa ter um relacionamento com Deus além do ministério. Porque se você parar de liderar, acabou o cristianismo para você? Quantas pessoas eu e o Kevin conhecemos nesses anos todos de liderança
Pessoas que chegaram a liderar com a gente e que por algum motivo decepcionaram com a liderança da igreja, quando eles pararam de liderar, hoje eles não estão nem na igreja mais. Hoje a gente vê eles agindo como um ímpio. Aí você fala assim, oxe, nunca conheceu Jesus? Mas deixa eu dizer, pode ser que nunca conheceram, ou que eles resumiam a vida deles com Deus ao fazer a coisa na igreja. E quando por algum motivo aquilo foi tirado deles, ou eles desistiu daquilo, ele desistiu de Jesus também. Não pode acontecer, irmão. A gente tem que chegar a um ponto de que ainda que eu não lidere mais nada na igreja, eu continuo sendo crente. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus permanece. Amém? E a cereja do bolo é nunca se esqueça do seu Salvador. Nunca se esqueça de Jesus. Aquele que sempre foi realista. Ele falou, envio vocês como lobo, como ovelhas ao matadouro. Vocês vão passar por aflições nesse mundo. Se odiaram a mim, imagina o que eu vou fazer com vocês. Mas Jesus também disse, se me ouviram, vão ouvir vocês também. Certo? Então, ele sempre foi realista. Nós temos um Senhor que é realista com a gente, que já nos antecipa. Eu acho que o maravilhoso, uma das coisas maravilhosas de Jesus é isso, que ele sempre avisa antes. Lá no sermão escatológico ele fala, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser abandonados, vocês vão ser entregues à morte. Olha para você ver ele avisando, mas por que ele avisa? Para mostrar duas coisas, para ser realista, para você não ter a sensação de que Jesus me enganou. Não, você pode ter a impressão de que os seus líderes te enganou de não te contar esse lado B da liderança. Mas Jesus ele sempre falou abertamente. Em segundo lugar, de saber que se ele me avisou que eu ia passar por isso, é que se eu estou passando agora, ele continuou sob o controle, que ele já sabia que eu ia passar. Então ele continuou comigo. Paulo não lidou, Senhor, aí tá vendo? O Senhor não controlou as coisas porque alguém me decepcionou. Porque o pessoal me abandonou. Não, a confiança dele era, o Senhor está comigo, ele está sob o controle, ele me livrou e vai continuar me livrando. E também, ele não simplesmente vira pra gente e fala, continua, persevera. Do tipo assim, sabe aquela pessoa que nunca pôs a mão em nada e quer dizer pra você como é que faz? É aquele ditado que a gente diz, né? Você não tem, o pessoal fala hoje, você não tem lugar de fala, né? Ou então a gente diz assim, só quem já passou sabe o que eu estou passando. Em certo sentido é verdade. É por isso que o maravilhoso de Jesus também é que tudo que a gente passa ao servir as pessoas e liderar, ele passou. Aleluia. Ele andou por toda a parte fazendo o bem. Atos 10, 38. E ele fez o bem pelas pessoas que gritou crucifica no dia da sua crucificação. Ele fez o bem para Judas, que traiu ele por 30 moedas de prata. Ele fez o bem para os 12, que no Getsemane fugiram de medo. Por Pedro, que era se tornou o seu líder, que negou ele 3 vezes na cara dele, que em uns momentos João diz que Jesus olha para ele. Ele foi traído, ele foi decepcionado, ele foi falsamente acusado. Nem falei disso, né? Ele foi falsamente acusado, ele foi falsamente julgado. E ele passou por tudo isso, ele foi crucificado. Você já foi crucificado? Na sua liderança? Você já derramou sangue? Não, então, ele derramou sangue. Agora, sabe qual que é a boa notícia? É que ele persistiu. E a gente só está aqui hoje porque, apesar de tudo que ele passou no Getsemane, ele se angustiou a ponto de quê? Suar sangue. De ele virar para os discípulos no momento mais vulnerável dele e dizer, minha alma está angustiada a ponto de morrer. Eu estou com a sensação de que eu vou morrer. E não era só sensação. Às vezes a gente sente só a sensação, não, estou com a sensação de que eu vou morrer. No caso dele, não, ele iria morrer e ele sabia que ia morrer. Mas ainda assim ele foi como ovelha muda ao matador, podendo se defender, ele não se defendeu. Por quê? Porque ele estava sendo obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque ao morrer por nós, ele estava garantindo a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. É porque ele não desistiu lá atrás que nós estamos aqui hoje. E que nós temos a eternidade garantida. Então, essa deve ser a maior motivação do nosso coração. Lucas 9 diz que naquele dia em que ele se transfigurou, quem que apareceu para ele? Vamos ver se você conhece a Bíblia. Quem que apareceu lá com Jesus? Moisés e Elias. E Lucas 9 diz que qual que é o assunto que eles estavam conversando? Lucas 9, 30 e 31. Falavam sobre a morte de Jesus que haveria de acontecer. Aqueles dois que lá atrás passaram por um momento de desânimo. Agora, aqui na frente, tiveram, imagina o privilégio de estar com Jesus ali falando sobre o quê? Sobre o sofrimento que ele ia passar. Não sei se eles estavam, o tom aqui que era quase uma reunião, e estava 2 pessoas que passou por um momento de se entregar e se doar e passaram pela tentação, talvez, quem sabe, não sei, encorajando Jesus.
diante do sofrimento que ele ia passar. Então, irmãos, lembrar de Jesus é a nossa maior motivação para continuar, porque dele vem todas as coisas. Vamos orar? Feche os seus olhos neste momento. Como eu disse, não sei se você está passando, já passou, mas eu posso afirmar que se não está passando e ainda não passou, você vai passar. Então, estejando passando ou já tenha passado, que o Senhor possa revigorar o seu coração, o seu ânimo. E se você ainda não passou, se está tudo bem, o que eu quero te adiantar nessa manhã é que quando essa tentação, quando essa serpente se aproximar de você, que você se lembre de todas essas palavras para que você guarde o seu coração no Senhor e resista a essa tentação. Que você esteja preparado, prevenido para que essa serpente do desânimo, da desistência, não abale você. E eu quero te convidar a orar agora. Você sabe qual é o seu caso. Fale com o Senhor Jesus agora. Assim como Moisés e Elias conversaram com o Senhor, desabafaram com o Senhor. O maravilhoso do nosso Deus é isso. É que com Ele a gente pode desabafar do jeito que as coisas estão no coração. Senhor, eu não aguento mais esse povo, eu quero morrer, eu quero largar tudo, eu já não aguento mais. Fale com o Senhor, esse é o seu momento agora, enquanto o pastor Ian vai cantar essa canção que fala disso também, que ao ouvir a canção você vai falando com o Senhor. E ainda que você não esteja só passando por essa tentação, peça ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração em Ti, que eu jamais me esqueça que o Senhor foi até o fim por mim, que eu regule as expectativas. Talvez alguns pontos dessa palestra falou com você, de que algumas coisas você precisa ajustar no seu coração para não cair na tentação. Então, é ajustar as expectativas com relação às pessoas, com relação à própria liderança. Fale com o Senhor agora. Talvez você tenha que, neste momento, confessar pecados ocultos que tem te sugado, que tem te impedido de ser um líder por excelência, um servo por excelência. Então fale com o Senhor, seja qual for a situação, fale com o Senhor agora. Ele está aqui de forma misericordiosa, de forma compassiva. Ele, se você confessar, independente do que seja para Ele, se for tentação, se for pecado, Ele está aqui com amor. Afinal de contas, Ele pagou o preço por esses pecados na cruz. Ele sabe o que é passar por isso, portanto Ele está aqui como aquele que venceu o mundo por você, para poder acalentar o seu coração, para poder te tomar no colo. Moisés disse, Senhor, eu não quero levar esse povo no colo, mas Deus é um Deus que envia o teu Espírito Consolador para nos tomar no colo, se for preciso. Portanto, fale com o Senhor enquanto o pastor ministra, e vai falando com o Senhor em nome de Jesus. O que vem pra tentar ferir uma mente de Deus, vem com suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer resistir. E seu arma é usada pra tentar. Talvez você tenha que reatar o relacionamento com Deus. Talvez sua vida tenha sido servir, fazer para Deus e não se relacionar com Ele. Restaure isso nessa manhã também. Desânimo, logo após uma vitória, a mistura de unidade como contra-ataque no mar. A tudo de uma vida boa toda traição, uma quebra de aliança. Se alguém está assim, preste a
Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa. Vem do Senhor, vem do Senhor. Sem temor. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que não nos abandona. Ele é um Deus que permanece conosco. É um Deus que nos cura. É um Deus que nos perdoa. É um Deus que nos encoraja. É um Deus que está no controle de todas as coisas. É um Deus que dará o fruto do nosso penoso trabalho. Senhor, que pecados sejam perdoados nessa manhã, que os meus irmãos saiam daqui nessa manhã com a certeza de que o Senhor perdoou os pecados deles, de que o Senhor permanece com eles, de que foi o Senhor que os chamou para liderar e para servir, de que o Senhor é soberano sobre as decepções, sobre as calúnias, sobre os desânimos, sobre tudo, de que Tu és um Deus que aceita o nosso descanso também, afinal o Senhor descansou da Tua obra, nos deu exemplo. Jesus por várias vezes deixou a multidão para descansar. Descansar não é pecado, o contrário é que é, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos frágeis, sabe que precisamos de descanso, sabe que precisamos de momentos de refrigério, momentos de lazer, momentos em que a gente precisa ter pessoas para conversar sobre outras coisas fora da liderança, para nos descansar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Tu não é contra o lazer, pelo contrário, o lazer é muito importante no descanso. Oh, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Oh, que a raiz da ingratidão, se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Se você sabe, cante bem forte, declare isso. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Pai, que os meus irmãos renovem nesta manhã a convicção de que o Senhor os chamou para liderar, para servir, independente de qual área. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos vocacionou, o Senhor quem deu a eles dons espirituais, de que a tentação de desistir não é a pior do mundo, não nos faz menos crentes, menos espirituais, pelo contrário, é a forma como lidamos com essa tentação que mostra a nossa espiritualidade. Portanto, regule as nossas expectativas, o nosso coração
coração, tudo no nosso coração, para que possamos perseverar, para que possamos descansar se for preciso, Pai, para que possamos permanecer perseverando, lembrando de que, em primeiro lugar, o nosso Senhor perseverou por nós, e de que se estamos aqui é porque, graças a Deus, Ele não desistiu. O maravilhoso é saber que os dois homens que nós vimos que foram tentados e que tiveram o prazer de falar com Jesus sobre o sofrimento que Ele passaria, são os dois homens que nós acreditamos, e a Bíblia diz que eles nem morreram. Então a ironia é que os dois homens que na tentação de desistir pediram a morte, foram os dois que no fim das contas o Senhor não deixou eles morrerem, Pai. Por isso Tu és maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Mas ainda que morramos aqui, Pai, que possamos na eternidade ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, você foi fiel em meio às lutas. Então entra agora para a alegria, para o gozo do Teu Senhor. Que possamos colocar o nosso coração na eternidade, enquanto nos entregamos, nos desgastamos no Senhor em primeiro lugar, aqui nessa terra. A glória do Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte.